E disseram para o Trump que era melhor ele convencer o Netanyahu a não seguir com isso, porque se ele seguisse, a coisa ia ficar feia. E até o Trump entendeu que isso era ir longe demais. Então ele acabou convencendo o Netanyahu a recuar. Os omanitas e os cataris também se envolveram nessa história. E foi isso que aconteceu. Até agora, o cortejo fúnebre seguiu sem incidentes, mesmo com toda a conversa em torno do assunto. Hoje, eu tenho o grande privilégio de receber aqui no nosso novo canal o Danny Haiphong. O Danny é alguém que eu admiro há muito tempo, e não seria exagero dizer que me inspirei no trabalho dele para criar esse canal, chamado Transition Protocol. Eu tenho um emprego fixo, como a maioria de vocês sabe. I have a day job, as most of you know. I am a director of a major fintech company that I have. Eu sou diretor de uma grande empresa de fintech e já estou nessa função há bastante tempo. Mas recentemente tive a oportunidade de ter acesso a algumas informações privilegiadas, muito relevantes para o que está acontecendo no mundo agora. E eu acredito que isso está provocando uma mudança tectônica na estrutura de poder que existiu até hoje. E eu fico muito feliz em convidar o Danny Haiphong para compartilhar a visão dele comigo. Danny, só para você ter uma ideia, você provavelmente, aliás, com certeza, nem tinha nascido quando eu ouvi a palavra Haiphong pela primeira vez. Eu era estudante em Berkeley, em 1966. E Haiphong era uma palavra que se ouvia quase todo dia. Infelizmente, como a gente sabe hoje, era usada para espalhar muitas mentiras, muita propaganda que não tinha nada a ver com a verdade. A lot of propaganda that had nothing to do with the truth, and there were some very courageous people like Daniel Ellsberg. E houve pessoas muito corajosas, como Daniel Ellsberg e outros, que desmascararam aquelas mentiras, e só então a gente finalmente ficou sabendo o que realmente estava acontecendo. Então eu estou tentando fazer uma parte muito pequena nesse tipo de trabalho que vocês já vêm fazendo há tanto tempo, e fico muito feliz em ver que vocês têm tido tanto sucesso nisso. Mais cedo hoje, eu tive a oportunidade de me reunir com os cofundadores de uma empresa chamada Transition Protocol, junto com meus colegas Pep Escobar e Larry Johnson. E nessa conversa, que terminou há mais ou menos 1 hora, a gente trouxe algumas novidades. Em breve isso vai ser divulgado. A gente apresentou várias informações novas, às quais tivemos acesso privilegiado e que eu já compartilhei com o Danny. Então, em vez de repetir tudo isso aqui, eu gostaria de convidar o Danny para comentar sobre o assunto. Vai lá, Danny. Certo. É bom. Fico honrado com a introdução, Zulfikar. Muito obrigado pelo convite. E sim, como você disse, há uma grande mudança tectônica acontecendo na geopolítica, na política global. A gente vem acompanhando isso no canal. Eu tenho falado sobre isso no canal, especialmente em relação à guerra do Irã e ao que esse processo, esse memorando de entendimento que está levando à consolidação da vitória do Irã, realmente significa para o mundo. E parece sim que essas informações privilegiadas que você recebeu e me repassou indicam claramente que o Paquistão tem um papel enorme na defesa das capacidades do Irã. Como você já mencionou aqui no programa, e como Larry e o Pep também comentaram, nessa tentativa de eliminar e derrotar essa chamada cadeia de ataque. Porque Israel, e eu acredito que em grande parte os Estados Unidos também, tentam muitas vezes se apresentar como mediadores, mas eu acredito que os dois, e o Trump nem tem sido discreto quanto a isso, têm objetivos e planos bem definidos. Eles gostariam, se pudessem, de eliminar praticamente toda a liderança iraniana. Eu acredito que até algumas horas atrás, o Donald Trump chegou a dizer que estaria disposto a destruir praticamente toda a infraestrutura do Irã se um acordo não fosse fechado. Então há preocupações reais de segurança envolvidas nesse processo em que o Irã está se engajando. E parece que o Paquistão está oferecendo uma estrutura de defesa que permite à liderança iraniana se proteger ainda melhor. E isso, claro, tem o apoio da China. O que não é nenhuma surpresa, porque eu já recebi aqui o nosso amigo em comum, Pep Escobar, para falar sobre temas como o corredor econômico China-Paquistão, essa relação profunda que a China e o Paquistão construíram,
É algo realmente histórico. Remonta até a Guerra Fria, quando havia uma divisão entre o apoio da União Soviética à Índia e o apoio da China ao Paquistão. Mesmo assim, essa relação resistiu a todo tipo de turbulência e agora evoluiu para uma parceria econômica em plena expansão, muito produtiva. Eu sempre defendi que o processo de desenvolvimento econômico da China e a capacidade que o país tem de construir relações tão sólidas com todo mundo vão gerar consequências políticas e geopolíticas, mas não aquelas a que estamos acostumados. Não se trata de manipular por trás dos bastidores. Não é sobre controlar marionetes e colocar no poder quem te favorece. Na verdade, é por meio dessa cooperação que surgem oportunidades de colaboração mútua, até mesmo na área de defesa. Então, se houver, por exemplo, algum favor que a China e o Paquistão possam intermediar um pelo outro em nome do Irã, isso pode acontecer. E pelo que parece, é exatamente isso que está acontecendo, de acordo com as informações que você trouxe. Há um envolvimento profundo do Ministério da Defesa do Paquistão para garantir que essas negociações avancem bem e cheguem ao resultado que a região realmente deseja. Quer dizer, a região como um todo está cada vez mais, e de forma impressionante, com fome de um fim para essa guerra. Porque se ela não acabar e continuar, isso não vai levar à derrota militar do Irã. Não vai levar a uma mudança de regime, nem ao colapso do governo iraniano, nem nada disso. O que vai acontecer é mais instabilidade no Golfo e talvez até mudanças de regime em outros países da região, porque nenhum deles vai conseguir sustentar o próprio povo. E eles já se prejudicaram bastante, especialmente as monarquias do Golfo, ao se alinharem com os Estados Unidos da forma como fizeram, o que na prática dá cobertura para Israel. E isso já ficou evidente, principalmente em casos como o dos Emirados Árabes Unidos, que receberam militares israelenses e participaram de ataques contra o Irã durante a guerra, junto com Israel e os Estados Unidos. Então, tudo isso é para dizer que sim, existe um novo papel surgindo. O Paquistão, como mediador, tem feito muito mais do que apenas aquele trabalho diplomático de bastidores. Isso também significa que essa grande relação, que envolve áreas econômicas, militares e políticas, deu ao Irã muito mais espaço para respirar, e, na minha opinião, um verdadeiro alívio. Eu não tenho informação privilegiada sobre isso, mas acredito de verdade que Israel e certos setores do governo dos Estados Unidos queriam realizar um ataque nesse enorme funeral que está acontecendo em Teherã, onde mais de 10 milhões de pessoas participaram. Eu acho que havia uma esperança de que fosse possível encontrar alguma forma de espalhar ainda mais o medo entre o povo iraniano, como se isso fosse funcionar por algum motivo, mas não aconteceu. E eu acho que o motivo pelo qual o Trump continua, mesmo com esses pequenos incidentes que aconteceram nos últimos meses, tentando manter esse caminho do memorando de entendimento, é porque, primeiro, os Estados Unidos precisam de uma pausa. E segundo, sim, existem essas consequências geopolíticas maiores. Os Estados Unidos podem acabar com pouquíssimos aliados na região, ou até nenhum, além de Israel, e isso pode ser desastroso. Então, tudo isso é, na minha opinião, algo realmente importante, porque estamos vendo como a multipolaridade está se manifestando. Estamos vendo países como a China, o Irã nesse conflito, e agora o Paquistão assumindo um papel mais intermediário. E como todos esses países, por causa da fraqueza relativa e do declínio dos Estados Unidos, e também por causa da imagem cada vez pior de Israel no mundo, e do desprezo que existe por Israel na região, acabam ganhando mais espaço. Isso dá ao Paquistão muito mais margem para agir de forma mais assertiva, especialmente nesse contexto. E isso traz benefícios claros para o Paquistão, porque ele não só consegue continuar trabalhando para melhorar o que tem sido uma relação cheia de altos e baixos com o Irã ao longo dos anos, mas também ganha ainda mais credibilidade com seu melhor parceiro econômico, a China. E isso só tende a favorecer o Paquistão no longo prazo. Então, é algo realmente significativo, e eu estou muito curioso para ver como tudo isso vai se desenrolar.
And I'm very curious to see how it all plays out. Well, thank you for that further explanation. Bom, obrigado por essa explicação mais detalhada, Dani. Eu já tinha recebido a notícia, tive acesso a ela, e isso me permitiu repassá-la antes para os nossos amigos em comum, o Pepe e o Larry, e agora para você. Deixa eu acrescentar um pouco mais de detalhe, que talvez seja útil para o público global. O Paquistão descobriu um plano para assassinar Mostafa Khamenei enquanto ainda estavam organizando a procissão. Nem tinha começado ainda. E o Paquistão soube desse plano por meio da sua inteligência militar. Compartilhou a informação com os iranianos e, junto com eles, decidiram usar primeiro a possibilidade de avisar Israel, por meio do Catar, de Omã e da Casa Branca, que nós sabemos do plano de vocês. Esse foi um plano operacional completo, descoberto pela inteligência militar do Paquistão, porque eles aprenderam a interceptar a cadeia de ataque assistida por inteligência artificial, que a gente já tinha comentado aqui no canal antes, com o Pepe e o Larry. Então o Trump foi informado sobre isso e disseram para ele que era melhor convencer o Netanyahu a não seguir adiante, porque se ele fizesse isso, as consequências seriam graves. E até o Trump entendeu que aquilo passava dos limites e acabou convencendo o Netanyahu a recuar. Os omanitas e os cataris também estavam envolvidos. E foi isso que aconteceu. Até agora, o cortejo fúnebre seguiu sem incidentes, mesmo com toda a conversa em torno disso. Os israelenses não fizeram nada. Isso realmente impressionou os iranianos. Uma grande delegação foi do Paquistão ao Irã para participar do cortejo fúnebre. Azim Munir, que presidia o funeral e é o chefe das Forças Armadas, estava lá. O primeiro-ministro também estava presente. E uma pessoa de quem a gente quase não fala nesses canais, mas deveria, o nome dele é Mohsin Naqvi. O motivo pelo qual ele é importante é que um parente dele é o líder da comunidade xiita, que é uma vertente do islamismo praticada no Irã e que tem cerca de 40 milhões de seguidores no Paquistão. Ele é muito respeitado, esse cara é muito respeitado nos círculos religiosos. Então eles estavam lá e tiveram várias reuniões com Araghchi, o ministro das Relações Exteriores, com o pessoal do cortejo, com a Guarda Revolucionária e também, por meio deles, com Mostafa Khamenei. E a mensagem foi que o Paquistão pode oferecer a segurança que o Catar não é capaz de garantir. É importante que o nosso público entenda que no dia 2 de julho estava marcada uma reunião no Catar. Os iranianos não compareceram. Então o Paquistão disse a essas lideranças que eles têm condições de garantir a segurança. Já tinham demonstrado isso antes e mobilizaram o que chamam de Grupo Especial de Segurança dentro das Forças Armadas paquistanesas. São profissionais muito avançados, altamente treinados, competem em nível internacional e quase sempre ficam entre os melhores. Eles disseram, estamos prontos para oferecer esse apoio. E o Irã, curiosamente, respondeu, tudo bem, se vocês vão nos escoltar, veja só os detalhes disso. Eles precisavam de uma escolta militar até Islamabad e de proteção enquanto estivessem lá. E disseram, enquanto estivermos em Islamabad, estamos dispostos a dar uma chance a essa proposta. Tudo isso estava acontecendo com a bênção da China. O vice-primeiro-ministro do Paquistão, Ishaq Dar, que também é o ministro das Relações Exteriores, estava em contato constante com Dani durante todo esse processo. Então a China estava apoiando. A Rússia também estava apoiando. Por meio do marechal de campo Munir, Trump foi contatado e avisado, olha, essa é sua última chance de resolver isso com dignidade. Quer sair? Essa é a saída para fazer isso de forma digna. O processo do memorando de entendimento foi reativado, mesmo depois de ter ficado praticamente em coma. O dia 11 de julho é a data marcada em Islamabad e o Irã vai ser representado pela sua alta liderança. Espera-se que os Estados Unidos também sejam representados por sua principal liderança, e há uma grande expectativa de que o processo do memorando seja retomado.
Agora, isso é realmente uma notícia muito, muito importante. Dani, eu deixo com você a tarefa de explicar ao nosso público por que isso é uma notícia tão grande. Danny, I'll leave it up to you to explain to our audiences why this is such big news. Well, it's big news because I think it signifies. Bom, é uma grande notícia, porque eu acho que isso mostra a realidade que de fato existe. Aquela que os Estados Unidos e Israel, os seus regimes, tentaram negar por tantos meses. Ou seja, como você disse nas discussões que aconteceram, há uma mensagem muito clara. Não existe uma forma realmente digna de sair dessa situação, especialmente para os Estados Unidos. A única saída digna é participar desse processo. E mesmo que os Estados Unidos, o que eu sinceramente não acredito que sejam capazes de fazer, mesmo que eles não participem de boa fé, mais cedo ou mais tarde, a realidade concreta que a gente vê no terreno vai obrigar o país, de um jeito ou de outro, a ceder ao que o Irã está pedindo. To concede to what Iran is asking for. Maybe Iran doesn't get everything that it wants in a final. Talvez o Irã não consiga tudo o que quer em um acordo final, mas ainda assim, se e quando esse acordo acontecer, ele vai ter que incluir termos favoráveis ao Irã. Na verdade, só o fim das hostilidades já é algo favorável ao Irã. Porque, diferente de outros casos, como por exemplo, em junho de 2025, se houver um cessar-fogo com Israel depois de uma guerra de 12 dias, surgem muitas preocupações do tipo: ok, mas vocês estão permitindo que os Estados Unidos, e principalmente Israel, se reestruturem para atacar de novo. Aqui não é a mesma coisa. Agora, a gente já conhece as capacidades militares do Irã, o quanto elas são robustas, o quanto são eficazes, e eles continuam fortalecendo isso daqui para frente. Quer dizer, já houve países no mundo, como a Coreia do Norte, que passaram toda a sua existência como nações independentes participando desse tipo de dinâmica. As independent nations, building up militarily in preparation for. Reforçar militarmente em preparação para, ou até mesmo no caso da Coreia do Norte, para uma guerra. Tecnicamente, não existe um acordo de paz. Não há nenhum tratado que diga que os Estados Unidos e a Coreia do Norte não estão em guerra. Então, de qualquer forma, isso é algo que só favorece o Irã, até o ponto em que fica cada vez mais claro que os Estados Unidos e Israel simplesmente não têm capacidade de participar de uma deliberação desse tipo. O memorando de entendimento, essa verdadeira segunda fase das negociações, que levaria a um acordo permanente, é na verdade uma armadilha para os Estados Unidos. O país não pode continuar fazendo isso. Tem limitações militares demais. Não consegue manter guerras ativas e de grande escala em várias partes do mundo sem causar um enorme impacto nos seus estoques, nas defesas aéreas, nos mísseis JASSM, nessas munições de longo alcance e em outros recursos do tipo. JASSMs e standoff munitions and the like. And not only this, but if the war E não só isso. Se a guerra acontecer de novo e não houver um fim à vista, por exemplo, a economia global vai cambalear e acabar caindo numa grande depressão, uma que, na minha opinião, o mundo ainda não viu de verdade. Porque mesmo na época da Guerra do Vietnã, que você mencionou antes em relação ao meu sobrenome, ao meu pseudônimo, mesmo naquele período, havia medo de uma crise econômica por causa da guerra. Mas isso nunca chegou a acontecer de fato. As coisas pioraram, e depois veio a crise do petróleo, pouco tempo depois. Só que agora é bem diferente, no sentido de que a gente não tem visto uma guerra causar uma calamidade econômica tão grande assim. E isso significa que os Estados Unidos, como essa potência hegemônica, vão ter que lidar com a enorme pressão de uma depressão econômica e com o fato de não terem como sair de um conflito militar. Isso não pode vencer. Isso leva a uma enorme crise de legitimidade e vai ter um impacto gigantesco na posição geopolítica dos Estados Unidos. É por isso que, e eu nunca acreditei que o governo Trump, nem o próprio Donald Trump, fossem capazes de lidar com um cenário assim. Na verdade, nenhum presidente americano conseguiria lidar com uma situação dessas. Mas o Donald Trump, em especial, é ainda menos preparado para isso. Porque, veja, o motivo de o Trump ser presidente não é porque ele seja uma pessoa extremamente popular, e sim porque ele surfou na onda de um hegemon americano em declínio, com caos político, divisões internas, uma sociedade se desintegrando e, claro, uma economia que muita gente ao redor do
mundo enxerga como um ator terrorista. Essa é a realidade que os Estados Unidos estão enfrentando. E o processo do memorando de entendimento continua, ao contrário do que muita gente nas redes sociais teme. Muita gente pergunta, mas o Irã vai ceder? O Irã está se rendendo? Já ouvi isso tantas vezes. O Irã está perdendo sua influência. Já vi todos esses argumentos. Mas na prática, eles não significam muita coisa, porque não levam em conta por que esse processo do memorando surgiu e porque até agora todas as tentativas dos Estados Unidos de acabar com ele não deram certo. Israel e os Estados Unidos já tentaram derrubar esse acordo várias vezes. Eles parecem não conseguir fazer isso, porque no fim das contas, eu acho que o governo Trump entende que se ele flertar com a crise em que já está à beira, isso vai ter consequências políticas. E a chamada classe Epstein, como nossos amigos Mohammed Marandi, Larry Johnson e outros costumam dizer, vai ficar muito preocupada com a própria legitimidade. Eles precisam se esconder, não querem aparecer, não querem estar expostos. Mas essa guerra vai trazendo todos eles à luz, se for permitida ter esse impacto global de forma permanente, sem pausa, e sem nenhuma capacidade de corrigir, nem que seja parcialmente, o que está acontecendo. Eu não acredito que as consequências dessa guerra possam realmente ser corrigidas. Mas uma pausa, um respiro, qualquer tempo que os Estados Unidos e essa elite ligada ao Epstein tenham para, refletir sobre os problemas que estão diante deles, eu acho que é algo que eles realmente estão tentando conseguir. Porque eles sabem que se não fizerem isso, não vão ter uma nova oportunidade de guerra depois. E o Irã, do outro lado, sabe de tudo isso. Eles sabem qual é o plano final. O plano não é garantir que o Irã consiga o que quer. Não é fazer o Irã ficar mais forte. Isso é só uma consequência das ações dos Estados Unidos e de Israel. Mas justamente porque o Irã entende isso, eles vão continuar se preparando e vão continuar prontos para a próxima guerra. E a situação regional provavelmente vai acabar se inclinando cada vez mais a favor deles, ao contrário do que talvez os acontecimentos no Líbano indiquem neste momento. A verdade é que eu acho que o conjunto mais amplo dos desdobramentos dessa guerra mostra claramente que o eixo da resistência ficou mais forte, ganhou mais legitimidade e se mostrou muito mais preparado. E isso ficou visível para muito mais gente, para mais nações, líderes e pessoas que realmente têm peso no mundo. E eu acredito que isso vai influenciar as decisões. Em grande parte, o motivo pelo qual essa culminação, a gente estava falando sobre o Paquistão, essa culminação do papel do Paquistão em tudo isso tem muito a ver com décadas dessa chamada guerra ao terror. Os Estados Unidos tentaram usar o Paquistão como um canal na guerra ao terror, mas tudo isso acabou voltando contra eles. Depois, tentaram usar a Índia como uma arma contra a China. E isso também deu errado, especialmente em relação ao Paquistão. A realidade mais ampla é que um país como o Paquistão, independentemente de quem esteja no poder ao longo dos anos, só tem fortalecido suas relações com a China e se afastado cada vez mais dos Estados Unidos. Porque é isso que o verdadeiro padrão do mundo, o futuro do mundo, está mostrando. É o que a bola de cristal está dizendo para a maioria dos líderes. A questão é, quanto espaço e quanta margem cada um tem para se mover e tentar sair dessa situação. E neste momento, o Irã conseguiu abrir muito mais espaço. Olha, Danny, muito bem colocado. E eu vou acrescentar um pouco mais, porque eu tenho algumas informações privilegiadas que posso compartilhar. Enquanto tudo isso acontecia, o vice-primeiro-ministro do Paquistão, que também é o ministro das Relações Exteriores, estava em contato constante com Wang Yi, e ele aprovava cada movimento, cada um deles. Então quem é que sai por cima no fim de tudo isso? A gente sabe que isso vai ter um desfecho. A gente sabe que os Estados Unidos não vão prevalecer. Não tem como. E a estrutura de poder dessa região, e por consequência do resto do mundo,
vai estar nas mãos da China. Mas felizmente a China não tem interesse em ser uma potência hegemônica. A gente já viu isso também. A China está interessada em promover o comércio, está interessada em desenvolver infraestrutura, está interessada em ajudar a população local a se fortalecer e por aí vai, sem impor a própria vontade. Esse é um detalhe muito importante que a gente precisa deixar claro para o público, junto com o fato de que esse episódio acabou furando o mito em torno do Mossad. Israel e o Mossad são mais uma produção de Hollywood do que uma realidade. Eu entrevistei o Alex Cranor há alguns dias e ele disse que Israel e o Mossad fracassaram tanto quanto tiveram sucesso. Mas existe essa construção de mito, esse imaginário de Hollywood que diz que eles são invencíveis. Pois bem, a gente viu que eles não são invencíveis. A gente já viu que o Paquistão conseguiu interromper a própria cadeia de ataque antes, depois do último assassinato que eles cometeram no Irã, quando conseguiram identificar o plano deles de causar confusão e caos durante o cortejo fúnebre. Então essa construção de mito precisa acabar e precisa ser colocada no lugar certo, que é reconhecer que tudo isso não passa de uma produção de Hollywood. Eles não vão conseguir fazer o que vinham fazendo. Eu sei que você não tem muito mais tempo, Dani. Você precisa voltar para o seu programa. Mas eu queria que você comentasse como o mundo vai ficar quando tudo isso terminar. Porque vai terminar, não há dúvida disso. Eu posso dizer, com base em tudo o que eu sei e no que tenho o privilégio de saber, que se não for amanhã, vai ser depois de amanhã. Mas uma resolução vai acontecer. Vai haver um memorando de entendimento. Disseram para o Trump que esse é o único jeito dele sair dessa. Uma coisa muito positiva em tudo isso é que ele começou a ouvir o Marechal de Campo Munir, do Paquistão, e passou a prestar atenção nele nesses assuntos. E o Asim Munir tem dito para ele, Sr. Trump, o senhor quer sair com dignidade? Aqui está a sua chance. E a gente acredita que ele vai aproveitar essa chance, vai negociar e vai sair. Agora, quando ele sair, Dani, você conhece essa região tão bem quanto qualquer um. O que você acha que vai acontecer com as bases americanas por lá? O que vai acontecer com a influência deles sobre os estados vassalos, que não vão mais sentir necessidade de continuar sendo estados vassalos? E com a natureza geopolítica de toda essa imensa massa de terra da Eurásia? Sim, ótima pergunta. Eu ainda tenho uns 10 minutos, então podemos conversar mais um pouco. Certo, ótimo. Olha, sobre a sua pergunta, primeiro eu quero fazer um comentário sobre esse mito de Hollywood em torno do Mossad e da sua suposta invencibilidade. Eu acho que o que o Irã revelou, e na verdade o que todo esse processo revelou, é exatamente isso. Mas de uma forma bem concreta. Muita gente, durante a guerra de junho de 2025, por causa de como tudo começou, acreditava que o Mossad e a inteligência dos Estados Unidos, talvez atuando em coordenação, tinham uma presença muito forte dentro do Irã. E o que a gente descobriu foi que o Irã não só reforçou o controle depois daquela guerra, mas também houve uma guerra por procuração muito significativa logo antes dos ataques de 28 de fevereiro, que durou vários meses. Nela, os chamados manifestantes, que na verdade eram armados, eu diria que pareciam mais mercenários, estavam causando destruição dentro do Irã e matando civis, tentando criar as condições para uma mudança de regime. Isso foi neutralizado com uma operação extremamente sofisticada, que acabou levando à apreensão de dispositivos Starlink e à eliminação. Eu acredito que o Irã realmente eliminou qualquer tipo de força potencial dentro do país que pudesse atuar como intermediária. Porque o ponto aqui, eu acredito, é que o Mossad, para ser realmente bem-sucedido,
Ou seja, para conseguir, quando a gente fala em sucesso, de fato, realizar suas atividades terroristas, que ele executa sob o disfarce de operações de inteligência, como por exemplo os ataques com pages, ele precisa de um cúmplice muito forte e disposto. Ou seja, por exemplo, o governo libanês, ou enfim, o que quer que a gente queira chamar de governo ali, talvez uma parte específica da população que esteja insatisfeita com, digamos, o fervor de independência do Irã e com a busca do país por um desenvolvimento autônomo. Talvez, sabe, existam os Barzanis do mundo, a facção curda no Iraque, que faz o jogo do Mossad e dos Estados Unidos. São esse tipo de forças. O problema é que essas forças estão se tornando cada vez menos legítimas e o Irã ficou muito mais eficiente em reprimi-las. Na verdade, até hoje, mesmo com a guerra nessa fase de pausa, nessa fase de memorando de entendimento, o Irã continua atacando várias facções curdas militantes que podem estar se organizando e que os Estados Unidos e Israel talvez estejam tentando usar para provocar algum tipo de insurreição armada. Então, eu acho que isso é uma grande lição para o mundo agora. O Mossad, para realmente conseguir operar e conduzir suas ações de um jeito, digamos, efetivo, para fazer algo como um ataque com pager ou para assassinar cientistas iranianos, precisa de cúmplices dispostos. O Irã aprendeu uma lição profunda com isso. Apertou o controle de forma bem drástica e agora tem o apoio da população. A maioria, mais de 90%, apoia o governo hoje. Existe algo chamado de efeito reverso, e o efeito político das ações de Israel, tanto as abertas quanto as operações de inteligência, gerou um grande retorno negativo. Veja, por exemplo, a relação entre a China e Israel. As pessoas criticam o tempo todo, perguntam, por que a China mantém relações com Israel? Mas essa relação nunca esteve tão ruim. Netanyahu, por exemplo, nem pode pisar no país. Isso acontece porque a China não confia em Israel em absolutamente nada. A gente sabe que Netanyahu, ou melhor, que Israel, chegou a ter agentes de inteligência espionando a Casa Branca, por exemplo, para conduzir uma operação de espionagem. Então isso já virou algo comum nesse tipo de situação. This is par for the course, and you need willing accomplices or Israel, and it's Israel precisa de cúmplices dispostos. E o Mossad também precisa de cúmplices dispostos para conseguir o que quer, pensando em como o mundo vai ficar depois que o conflito com o Irã acabar. Bom, eu acho que dá para chamar isso de uma nova fase da guerra do Irã, porque, de certo modo, o Irã vai ter conquistado uma vitória. A gente vai ver o Irã administrando o Estreito de Hormuz, talvez junto com Omã, talvez não. Eu acho que sim. Acredito que Muscat e o governo de lá, mesmo tentando equilibrar as relações com Washington, vão querer administrar o lado deles do estreito em cooperação com o Irã para tirar proveito disso. Não vejo como uma estrutura de taxas não traria benefícios para eles. Então, no fim das contas, eu acredito que veremos o Irã com controle dos estreitos. Vamos ver o Irã se reconstruindo. E na região, eu acredito que continuaremos vendo isso, especialmente com a Arábia Saudita. E agora eu acredito que o Catar, quer dizer, o Paquistão, eu acredito que sempre foi assim. É uma tendência antiga, como eu disse antes, o Paquistão se afastar cada vez mais da órbita dos Estados Unidos, principalmente nos aspectos mais importantes, o econômico e o militar. Acho que isso vai continuar. Mas o Catar, a Arábia Saudita, por exemplo, talvez até, quer dizer, a gente sabe que os Emirados Árabes Unidos, o MBZ e aquele governo são profundamente dependentes de Washington. Eles têm implorado a Washington há anos para agir em seu favor em certos conflitos e guerras, seja no Iêmen ou em outros lugares. Mas eu não vejo como os Emirados Árabes Unidos, com essa notícia de que estão tentando fortalecer os laços econômicos com o Irã, poderiam manter essa postura por muito tempo. Agora, eu acho que o Catar e a Arábia Saudita, o Catar por causa da situação terrível do gás, e a Arábia Saudita por causa da irritação com Washington em vários aspectos, porque tentou travar uma guerra com o Irã às custas do papel central da Arábia Saudita como exportadora de energia. Tudo isso vai acabar gerando mais tensões.
O Trump era para ser o cara, né? Todo mundo devia lembrar disso. O Trump era para ser o cara que conseguiu os acordos de Abraão. Ele era para consolidar aquilo em nome de Israel. Era para ele ser o cara que faria todos os países do Golfo apertarem a mão do Netanyahu e dizerem: sim, estamos juntos. Vamos normalizar as relações e rejeitar o Irã. Vamos fazer tudo o que os Estados Unidos e Israel querem agora. Mas por causa dessa guerra, aconteceu exatamente o contrário. Agora esses países do Golfo vão ter que agir com muito cuidado. Eu não confio totalmente nos líderes deles. Quer dizer, está bem claro que a própria história de muitas dessas monarquias do Golfo é resultado do que britânicos e franceses desenharam e dividiram na época colonial, e depois das manipulações de inteligência e de outros tipos feitas pelos Estados Unidos. Mas existe algo chamado interesse próprio. No fim das contas, para que esses países mantenham o tipo de controle político e econômico que têm, eles vão precisar traçar certos limites. E esses limites, no fim das contas, vão significar que as relações deles com Washington vão ter que ser, no mínimo, diversificadas e, por isso mesmo, enfraquecidas. Agora, quando a gente fala de bases e infraestrutura, aí é um assunto complicado. Porque, de um lado, o aparato militar dos Estados Unidos, o Pentágono, Washington, quer direcionar uma parte desse esquema de impressão de dinheiro de $1,5 trilhão de dólares para o complexo militar industrial, de volta para as bases. Mas essas bases estão tão danificadas, e o tempo que isso leva, né? Nos Estados Unidos, você sabe disso, Zulfikar. O jeito que o capital funciona hoje é o seguinte: você está na costa oeste, então deve ver novos empreendimentos surgindo o tempo todo, ou pelo menos tentando surgir o tempo todo. Mas o problema é que muitas vezes a quantidade de capital necessária para realmente concluir um projeto acaba sendo, digamos assim, pouco atraente para os próprios investidores que começaram aquilo. Então, no fim das contas, é por isso que muita coisa anda devagar nos Estados Unidos. É por isso também que o país produz certos tipos de armas de forma bem limitada. E é por isso que os estoques se esgotam tão rápido. Porque essas empresas querem lucro e não estão dispostas, neste momento, a correr grandes riscos com o capital que estão dispostas a investir para fabricar essas armas. Então eles estão economizando cada centavo que podem. E eu acredito que isso vai acontecer também com essa infraestrutura militar. Acho que os Estados Unidos vão tentar se retirar da região aos poucos. Já ouvimos alguns relatos sobre operações especiais, o JOSOC. Havia uma equipe do JOSOC que teria recebido a missão de supostamente roubar urânio enriquecido. E eles iam depender de informações de inteligência israelense para isso. Claro que isso não aconteceu, porque seria uma missão suicida. Literalmente, é o que o relatório diz, que eles foram informados de que sim, provavelmente todos morreriam. E aí a operação foi cancelada. Desde então, eles têm ficado por ali em alguma área próxima ao Golfo Pérsico. E agora, alguns deles estão voltando para casa. E eu acredito que esse processo pode ser justamente o ponto em que todos os ativos danificados pelo Irã vão acabar indo parar. Já temos relatos do Wall Street Journal dizendo que talvez o exército americano tente construir alguma infraestrutura subterrânea. Talvez tentem criar pistas móveis desse tipo que não exige manter uma grande quantidade de tropas, pessoal e outros recursos concentrados num só lugar por muito tempo. O fato de estarem falando nisso para mim indica que sim, não vai haver muita construção sendo feita, por exemplo em Al-Udeid, para consertar aqueles radares THAAD. Esses aí provavelmente já eram. Acho que é para esse caminho que as coisas estão indo. E isso vai ter grandes consequências, eu acredito, na forma como os Estados Unidos podem agir. Atacar o Irã de novo, o que leva ao seu ponto de que essa guerra, de certo modo, já acabou. E eu acho que os Estados Unidos e Israel, claro, vão querer ser agressivos com o Irã, vão querer enfraquecer o Irã.
Eles não querem ver o Irã existir como ele é hoje. Mas as opções que eles têm para conseguir isso vão ficar tão reduzidas que o que puderem fazer provavelmente não vai ser eficaz. E por isso, talvez estejamos vendo o fim da capacidade dos Estados Unidos de fazer exatamente o que fizeram no dia 28 de fevereiro, o que na prática marcaria o fim da guerra. E o impacto disso é que o Irã sai muito mais forte, como eu disse, e eu acredito que do ponto de vista geopolítico é uma grande vitória para a multipolaridade. Muita gente tem sido bem pessimista em relação ao mundo multipolar ultimamente, quando viram a queda da Síria, quando viram o genocídio em Gaza, quando viram o cessar-fogo do Hezbollah, o cessar-fogo no Líbano em 2024, por exemplo. Houve muito pessimismo. A guerra na Ucrânia continua sem fim. E isso abre espaço para manipulação da narrativa. Pois é, a gente acabou de ver uma guerra em que não dá para manipular a narrativa, a ponto de a grande mídia ter que soar como a gente, às vezes. E agora eles estão enlouquecendo, porque perceberam que tudo o que vinham dizendo até o fim da guerra, agora que a guerra acabou, estão tentando distorcer tudo, dizendo que é uma questão partidária, ou que o Trump foi fraco. A verdade é que se o Biden tivesse vencido e estivesse lá, e o conselheiro dele para o setor de petróleo já tivesse dito que eles teriam ido para a guerra, teria sido a mesma coisa. Só teria parecido um pouco diferente, talvez. Talvez o Biden tivesse dito as coisas de outro jeito, mas o mesmo processo teria acontecido. E a mesma derrota também. Então, isso não é uma questão partidária. É simplesmente o que é. E sim, eu acredito que o mundo multipolar conquistou uma grande vitória. A força desses três pilares, China, Rússia e Irã, continua crescendo. Não se esqueça do Paquistão. Bom, o Paquistão com certeza vai ser um dos países que vai continuar crescendo. E isso vale para muitos outros também. Eu acho que à medida que a gente for vendo esses avanços acontecerem, países como o Paquistão vão ganhando mais destaque. Acho que vamos ver cada vez mais isso acontecendo. E tomara que isso abra algum espaço. Excelente análise, Danny. Eu não teria feito melhor, uma análise muito boa. E você não vai ouvir isso na grande mídia por pelo menos uma semana, talvez nem isso, talvez mais tempo. Mas de qualquer forma, Danny, fico muito feliz por ter você aqui no programa e agradeço demais pela sua análise. Espero que a gente possa fazer isso de novo. E eu endosso tudo o que você acabou de dizer. O que você disse confirma e reforça tudo o que eu já sei. E muita coisa do que eu sei vem de fontes próximas da ação, de pessoas que estão sentadas à mesa. Então, na verdade, você está dizendo exatamente o que elas me dizem em conversas privadas. E é assim que as coisas estão acontecendo neste mundo. Pessoal querido, vocês ouvem isso da gente, ouvem do Danny Haiphong, e a gente vai continuar mantendo vocês informados. Vamos trazer informações sem maquiagem, sem manipulação, sem perder o sentido, e sempre antes de todo mundo. Esse é o Transition Protocol. O Danny Haiphong tem o próprio programa, muito bem avaliado, muito respeitado, e eu fico muito feliz de ter recebido ele aqui hoje. Muito obrigado por ouvirem. Não esqueçam de clicar em inscrever-se e curtir, para que a gente possa continuar trazendo esse conteúdo para vocês. Obrigado, Danny. Muito obrigado mesmo. Sou muito grato. Agora eu vou apertar o botão de parar. Deixa só um segundinho ligado para fazer o upload.